Salve rapaziada, aqui quem fala é o Vitinho do Pré-Live Bets. Estamos aqui para mais um dia das nossas apostas esportivas. Hoje fazendo as bets para o dia 6 de novembro, nossa quarta-feira de UEFA Champions League. Vamos já passar a notícia dura, né, mano? As últimas apostas que eu tô fazendo aqui não tá dando certo. Tivemos uns dias bem difíceis aí. Começamos no primeiro dia do mês, ó, logo depois de um outubro maravilhoso, perfeito. Aumentamos a nossa stake, né? Então a nossa unidade passou de 10 para 15 reais. No primeiro dia já tomamos fumo, recuperamos um pouquinho no segundo. Terceiro dia tomamos fumo, no quarto não apostamos. E no quinto dia mais um fumo. Hoje, né? Especificamente nos dias nas apostas de terça-feira, deu ruim para nós. E a gente vai dar uma olhada no que foi, né? Que eu apostei aí, que deu ruim. Vamos lá. Primeira coisa, vitória simples do Leipzig. Leipzig vindo péssimo, péssimo, péssimo nessa UEFA Champions League, precisava ganhar do Celtic para começar a ter um pouco mais aí de gás nesse campeonato, mas o Leipzig agora mesmo se encontra, se eu não me engano, com 4 derrotas. Ó, a gente pode até olhar aqui. RB Leipzig em 31º com 4 derrotas, 4 gols marcados, 9 sofridos. Perdeu para o Atlético de Madrid, perdeu para a Juventus, perdeu para o Liverpool e agora perdeu para o Celtic. Esse seria o primeiro confronto mais fácil deles, tá? E o Celtic aí conseguindo essa vitória vai lá para o 13º colocado. Então tem que prestar atenção porque esse time do Leipzig não está confiável nem na Bundesliga, tá? Onde ele está bem, mas perdeu nesse final de semana e agora perdeu de novo para o Celtic. E aqui deu uma derrota para gente. Eu apostei ainda no empate anula aposta, mas deu ruim. Perdemos uma unidade aqui. Aonde deu bom? No próprio jogo do Celtic, Leipzig, o mais de 2,5 bateu, só que eu achava que esse mais de 2,5 seria por o Leipzig meter gol, e na verdade foi o contrário, foi 3-1 pro Celtic, tá? A vitória simples do Liverpool para cima do Bayer Leverkusen. Quem assistiu o jogo parece que não entendeu nada do que aconteceu, né? Primeiro tempo 0-0, segundo tempo 4-0 pro Liverpool. Beleza. E só essas duas que deram bom do nosso dia. Vocês vão ver agora como a gente deu azar em algumas coisas. Como, por exemplo, a nossa tripla de 4 unidades, rapaziada. 4 unidades colocadas aqui. Mais de 1,5 no jogo do Liverpool bateu. Mais de 1,5 no jogo do Celtic bateu. E o over 1, né, o mais de 1,5 no jogo de Borussia Dortmund e Sturm Graz não bateu, rapaziada. O Dortmund, que foi o time que eu apostei na minha bet de alavancagem que eu tô fazendo com o Tizito, depois eu vou mostrar para vocês. Ele não ele ganhou de 1-0 apenas do Sturm Graz. Tudo bem, ganhou 3 pontos, ok. Mas, cara, para um time do nível do Borussia Dortmund, que vai pegar o Sturm Graz, que tá aqui em 32º atualmente, vindo de 3 derrotas seguidas, perdeu a quarta agora, mas, cara, é um time que não merecia ter esse placar, velho. Foi um placar muito magro mesmo. Até o Sporting fez mais de um gol no jogo para cima do Sturm Graz fora de casa. E o Borussia em casa meteu só 1-0 gol no segundo tempo do Malen. Então esse aqui acabou com a nossa bet, incrivelmente, essa daqui perdemos 4 unidades. Nessa daqui então nem se fala, a bet dos nossos chute a gol dos artilheiros, né? Então pegamos aí o Guirassy do Dortmund, chutou no gol, Salah chutou no gol, Kylian Mbappé chutou no gol, na vergonha do Real Madrid hoje. O Haaland perdeu o pênalti, tá? Mas chutou no gol, se eu não me engano ele deu uns 2 ou 3 chutes a gol. E quem brilhou foi o Gyökeres, né, mano? O Gyökeres brilhou marcando logo 3 gols aí. Tudo bem que 2 foram de pênalti, mas gol é gol. E aí o Luiz Openda, não conseguiu dar um chute a gol pra cima do time do Celtic. Vergonhoso isso, vergonhoso. Ó, se a gente olhar, cadê? A gente vai até olhar aqui na escalação quantas bolas ele chutou, né? Finalizações para fora, uma finalização e uma finalização bloqueada, enquanto o Sesco chutou uma vez no gol e uma bloqueado. Putz, é sacanagem, né, mano? Esse time aqui fodeu muito a gente hoje, velho. Incrível isso. Beleza, então aqui mais uma múltiplinha de 5. Tudo bem que essa múltipla eu acho que ia dar talvez 2, odd 2 e alguma coisa. Mas beleza, não deu certo. E essa tripla aqui, que eu confiei também na vitória do Leipzig, né? Por ser uma tripla onde eu coloquei 0,33 unidades, não bateu. Vitória do Dinamo Zagreb, bateu. Vitória do Mônaco para cima do Bolonha, bateu também. E aqui o Leipzig deixou a gente na mão. Essa daqui era uns 5 reais, onde iam voltar 50 reais. Então era 0,33 unidades, aonde iriam voltar 3,33 unidades, cara. Ia voltar coisa boa pra gente. A gente precisava desse resultado aqui, pelo que a gente tá passando nesses dias, né? Mas
Vamos lá. Falando então dos jogos dessa quarta-feira, teremos aí Brugge e Aston Villa, Shakhtar Donetsk contra Young Boys, Bayern de Munique contra Benfica, o Estrela Vermelha, que aqui no SofaScore vem com o nomezinho padrão deles, né, que é o Crvena Zvezda, horrível, né? Além disso, vamos ter Feyenoord e Salzburg, Inter de Milão contra Arsenal, possivelmente o melhor jogo do dia. PSG Atlético de Madrid, um jogo também muito bom e interessante de assistir. Sparta Praga e Brest e Stuttgart e Atalanta. Um jogo também pode ser interessante, tá? A gente vai começar hoje falando de como que a gente vai fazer as apostas. Vamos tentar diminuir a quantidade de bet. Tudo bem que ontem não foi muita coisa. Nas bets de ontem, a gente apostou só 6 vezes, só 6 entradas. A gente vai tentar diminuir um pouquinho mais ainda. Vou tentar fazer só umas 4 entradas que podem dar certo. Sabe mais quem tá precisando do resultado? Kamala Harris. Tá. Como é que tá isso aí, ô Fábio? Bom, vamos lá. Para amanhã, tá? Para amanhã, eu anotei algumas coisas aqui. Primeiro lugar, Feyenoord contra Salzburg. E tem aqui o jogo de Clube Brugge contra o Aston Villa. Rapaziada, o time do Aston Villa, ele é um time que no campeonato, na Premier League, não veio muito bem agora. Nesses últimos dias, ele perdeu inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui, se ele mostra nos últimos jogos, ó. Perdeu de 4-1 para a equipe do Tottenham e pela EFL Cup tomou taca também do Crystal Palace. Antes disso, 1-1 contra o Bournemouth, aí pela Liga dos Campeões ganhou de 2-0 do Bolonha, ganhou de 1-0 do Bayern de Munique e teve ainda aquela outra vitória no primeiro jogo deles que eu já não lembro contra quem foi, mas a gente pode ver aqui agora. Foi contra o Young Boys marcando 3-0 fora de casa. Vai pegar um time que é bem fraco, ou um time que tomou 3-0 do Borussia em casa, que ganhou de 1-0 do Sturm Graz, que é o time hoje que me ferrou um pouco, e 3-1 pro Milan fora de casa, né? Nesse jogo aqui, inclusive, ele deu um pouco de trabalho pro Milan, tá? Precisamos ser honestos. O Milan foi surpreendido no começo e depois disparou um pouco no placar. Mas, ainda assim, é um jogo que o Aston Villa tem total condição de vencer, tá bom? O time do Aston Villa tem total condição de vencer e, inclusive, pelas odds que tem ali, deixa eu ver qual que era a odd principal de vitória. 2,15 para vitória simples, talvez um empate anula não seja uma opção muito ruim para a gente. Pagando 1,57, a gente pode pôr uma unidade aqui. Beleza? Seria uma unidade interessante, vocês não conseguem ver, mas 1,57 voltaria 23 para a gente na nossa uma unidade. Além disso, se quem quiser fazer uma múltipla aí um pouco mais agressiva, talvez uma empate anula do Aston Villa com uma vitória ou um empate anula do Feyenoord, que deve dar uma odd interessante. Mas eu acho que esse Feyenoord para cima do Salzburg, eu acho que ele ganha diretamente vitória. Por isso que eu vou colocar uma unidade aqui no Salzburg também. Tá bom? Se a gente for. No Salzburg, não, desculpa, no Feyenoord. Se a gente for olhar aqui os números, tá bom? Equipe do Feyenoord versus Salzburg. Feyenoord vem aí na parte da metade superior da tabela, uma derrota no seu primeiro jogo, no jogo de estreia, que foi para cima do Leverkusen 4-0, depois ganhou fora de casa do Girona 3-2 e depois ganhou fora de casa do Benfica 3-1, resultado surpreendente, tá? Mas jogou muita bola. Vai pegar o Salzburg, que está ali, ó, pertinho da lanterna da competição, 3 derrotas. Uma ataca para cima do Sparta Praga, uma ataca para cima do Brest, tomou 4-0, e a outra taca para cima do Dinamo Zagreb em casa, inclusive, tomando um 2-0. Então aqui na minha opinião, vitória simples da equipe do Feyenoord já seria o suficiente. Feyenoord que vem vindo bem também, inclusive, na Eredivisie, tá? Ganhou seu último jogo aí para cima do AZ, perdeu apenas pro Ajax, mas ó, tá aqui na quarta colocação. A única derrota deles foi para cima do Ajax, que está ali brigando na parte superior da tabela, mas está aí, ó, PSV, Ajax e Feyenoord fazendo o dever de casa no seu campeonato local. Então eu acho que aqui essa vitória é favorável para a gente, tá bom? Um jogo interessante para assistir, mas talvez eu fique de fora, beleza? Inter de Milão e Arsenal. Sendo bem honesto, pelo momento que vive, o Arsenal precisa muito dessa vitória, mas eu acho que esse jogo está muito mais pendente para a equipe da Inter de Milão, tá? A Inter de Milão, que na Champions League, o primeiro jogo foi empate
contra o time do Manchester City lá no Etihad, um resultado incrível para eles. Meteu 4-0 para cima do Estrela Vermelha em casa e fora de casa ganhou de 1-0 do Young Boys. Esse daqui que foi o primeiro jogo da minha alavancagem que deu ruim, mas a gente ainda conseguiu ganhar alguma coisa. Vai pegar um Chelsea que empatou 0-0 contra o Atalanta, depois ganhou de 2-0 do PSG e depois ganhou de 1-0 apenas do Shakhtar Donetsk, resultado magrinho, magrinho, magrinho. E um Arsenal que no campeonato inglês veio aí de derrota para cima do Newcastle, na EFL Cup ganhou, mas vem de um empate no final do jogo contra o Liverpool, onde ele precisava muito do resultado. Uma vitória magra para cima do Shakhtar, uma derrota de 2-0 para o Bournemouth, que surpreendeu inclusive o Manchester City, ganhou de 3-1 do Southampton e depois os 2-0 do PSG. Então, assim, vem de resultados inconstantes, enquanto a Inter vem de vitórias, resultados muito bons e apenas um 4-4 aqui contra a Juventus nos seus últimos resultados. Só perdeu para o Milan, que foi na... Não sei se esse jogo foi de abertura da Série A. Não, não foi não, mas foi pouco tempo aí. Dia 22 do 9. Então, eu acho que confiar nessa Inter, um empate anula, né? Ou então um Inter ou um empate deve estar pagando em torno de 1,5. Deve ser um bom resultado. E inclusive talvez o over 1,5 gols também seja um bom resultado, tá? Se a gente for olhar aqui no duplo hipótese, Inter de Milão ou empate, tá pagando 1,40. Se você somar o mais de um gol, papo de odd de 1,90. Só que esse mais de um gol também é perigoso. Do mesmo jeito que o time do Inter fez 4-4 contra a Juventus, eram dois times que estavam buscando o ataque. O time do Arsenal, às vezes ele entra para buscar o ataque e às vezes ele entra com uma defesa bem consolidada e tenta mais controlar o jogo. Então pode ser um jogo que seja aí também seu 0-0, né? Vai ficar meio arriscado. Mas a odd do Inter empate anula também é uma odd interessante, tá? Se a gente for olhar aqui nos resultados simples, um pouquinho mais para baixo, teríamos aí, ó, empate anula, 1,83. Cara, é uma odd interessante pra gente colocar uma apostinha assim, pelo menos, ó. 1,83 pagando aqui, eu acho que esse jogo é bem aberto, mas ainda assim, pra mim, é um jogo onde o Inter de Milão é favorito, tá? A gente vai agora pro que eu confio mais. Bayern de Munique, vitória simples para cima do Benfica, e o Barcelona com mais de um gol para cima do Estrela Vermelha. Esse jogo do Bayern de Munique para cima do Benfica, talvez fosse interessante colocar aí mais de um gol nesse jogo também. São dois times que vão sair pro ataque mesmo. Cadê aqui, ó? Pá. A gente tem aí o Bayern de Munique contra Benfica, o Benfica que vem em 16º colocado, uma derrota apenas para o Feyenoord, que foi surpreendente, uma derrota de 4-0 para cima do Atlético de Madrid e uma derrota de 2-1 para cima do Estrela Vermelha, contra o Bayern que está vindo magro, magro na Champions League, então precisa mostrar serviço. A primeira vitória de 9-2, mano, começou maravilhosamente bem, 9-2 para cima do Dinamo Zagreb. Depois tomou taca do Aston Villa 1-0 e depois pegou o Barcelona e marcou um gol, mas acabou sofrendo 4 com o Barcelona em casa, tá? Então agora o Bayern de Munique precisa reverter essa situação, vai pegar um time que é o time do Benfica, que eu acredito que ele não seja pote 1, seja talvez um pote 2 e o Bayern precisa ganhar esse confronto, tá? Tanto pelo que vem fazendo no campeonato alemão, na Bundesliga ele está vindo super bem, ó, 3-0 para cima do União, na Pokal 4-0 para cima do Mainz, 5-0 para cima do Bochum, 4-0 para cima do Stuttgart, um empate em 3-3 contra o Frankfurt, aí perdeu aqui pro Aston Villa, empatou em 1-1 com o Leverkusen, 5-0 para o Werder Bremen e 9-2 no Dinamo Zagreb. É um time que tem muito poder ofensivo. O over 1,5 é bem provável de bater, tá bom? Mas eu ainda acho que a vitória simples do Bayern de Munique bate também. E se a gente for pegar o time do Benfica, 2-1 para cima do Farense, 3-0 Santa Clara, 5-0 no Rio Ave, tomou 3-1 do Feyenoord, ganhou de 2-0 do Previdem. Aqui um jogo que foi adiado, depois 4-0 para cima do Atlético de Madrid, 5-1 para cima do Gil Vicente, 3-0 para cima do Boa Vista e 2-1 para cima do Estrela Vermelha. Ou seja, o over 1,5 bateu aí em todos os jogos das duas equipes, com exceção da derrota do Bayern pro Aston Villa, que foi só 1-0. Fora isso, o over 1,5 bateu em todas, tá? Pode ser que ao invés de apostar na vitória simples do Bayern de Munique, apostar em 1,5 gol, beleza, é uma boa opção, porém a odd vai estar bem baixa, seria para um bilhete um pouco mais extenso, ó. 1,5 tá pagando 1,083, tá? Então tem que tomar cuidado. Eu acredito aqui na vitória, e se a gente colocar, deixa eu ver, o over 1,5 vai para 1,33.
E eu vou colocar ainda com a vitória do meu Barcelona. Me chamem de clubista, não tô nem aí. Me chamem de clubista. Vitória do Barcelona que tá jogando um futebol espetacular contra um Estrela Vermelha que tomou taca de todos e a gente consegue uma odd 1,28 aqui. No total 1,71 e nessa daqui eu vou de 2 unidades, tá bom? Vou colocar R$ 30. Eu acho que vale a pena, acho que é um resultado bem possível, tá bom? A gente vai ter um Barcelona que precisa mostrar o futebol fora de casa na Champions League, depois de tomar a primeira derrota no primeiro jogo, né? Cadê aqui, ó? Aqui. Depois da derrota no primeiro jogo que foi contra o Mônaco, que teve aquela expulsão logo nos 10 minutos, ainda assim conseguiu fazer o gol, mas depois mais de 70 minutos, 80 minutos, acho que foi tomando pressão, né? Não é todo mundo que aguenta. Aí acontece, velho. Aqui tomamos, não tem o que fazer, mas vai pegar uma Estrela Vermelha que tá vindo sofridaço, né? Perdeu pro Benfica, perdeu pro Inter e perdeu pro Mônaco. Então aqui o Barça tem que sapecar. Ainda mais se você vê aqui os resultados. Barcelona, ó, vitória para cima do Espanhol, 3-1, 4-0, 4-1, 5-1, 3-0, 5-0. Perdeu de 4-2 com o time reserva, 1-0. O pior resultado aqui, mas ainda assim foi vitória, com o time titular, inclusive aqui. E Villarreal 5-1 num jogo que foi super interessante. Só esse Mônaco aqui que complicou nós, ó, a gente pode até ver, mas acho que foi expulso nos 10 minutos. Ó, 10 minutos de jogo, mano. Mais de 80 minutos você tomando pressão aqui. O Eric Garcia ferrou nós nesse jogo aqui, beleza? Coisas que a gente também pode colocar nesse jogo do Barcelona. Barcelona foi o primeiro a marcar em 6 de 6 jogos e venceu o primeiro tempo em 5 de 6. Ambos, tá? Tanto o Estrela Vermelha quanto o Barcelona. Mas aí não conta só a Champions League. O Estrela Vermelha vence o primeiro tempo lá da sua liga, né? Da liga deles. Então o Barcelona, mesmo estando fora de casa, ele pode vir de um resultado interessante e ganhar esse primeiro tempo para cima do Estrela Vermelha. Também é uma opção de você colocar aqui, porque eu acho que a odd deve estar um pouco maior. 1,53 para o Barça vencer o primeiro tempo. É uma opção também. Antes de eu finalizar as apostas, já que a gente já chegou nas 4 apostas que eu queria fazer para hoje, a gente tem simples de Aston Villa, simples de Feyenoord, simples de Inter de Milão, empate anula, tá? Não vou fazer muita coisa hoje. A gente tem essa duplinha de Bayern de Munique, Benfica, Estrela Vermelha e Barcelona, beleza? E eu acho que a única coisa que vale a pena talvez fazer hoje seria colocar um binguinho de chute a gol. Por quê? A gente tem aqui o Bayern de Munique, que vai vir com o Harry Kane, tá? Um chute a gol do Harry Kane, pagando 1,12. Beleza. A gente vai para o time do Barcelona, que tem o Leva. Finalizações ao gol, Lewandowski. 1,11. A gente já vai para 1,25 de odd. Cara, tem Rafinha também. Apesar que o Rafinha talvez não jogue, tá? Mas tem Lamine Yamal. E tem Dani Olmo. Vamos ver se algum deles está. Ó, Lamine Yamal, Dani Olmo. Dani Olmo para chutar no gol, normalmente é uma boa opção. Lamine Yamal também. E aqui a gente pode até colocar o Dani Olmo, que a odd vai para 1,44. A gente vai ficar com 1,60 de odd. E talvez valha a pena colocar. Apesar que eu coloquei o Yamal, né? Aqui, ó, Dani Olmo. Vai para 1,59. Eu acho que é uma boa pra gente colocar aqui, velho. No outro lado, a gente vai ter, no Bayern de Munique, a gente tem o Harry Kane, a gente tem o Olise. O Olise também é uma boa pra chutar no gol, tá? O Gnabry, o Musiala. Cara, eu acho que eu vou colocar o Michael Olise pra chutar, mas talvez a gente fique só nessa daqui e eu coloque mais uma unidade nessa. Beleza? E a gente vai com odd 1,60 mesmo. Fechou? Então a gente fica com essa duplinha, beleza? Essa duplinha aqui de Harry Kane para dar um chute a gol. E no jogo do Barça, um chute a gol do Dani Olmo e um chute a gol do Lewandowski. Tá bom? Colocamos uma unidade, voltaria aí 23, um pouco mais do que uma unidade. Hoje a gente está com 1, 2, 3, 4, 5 entradas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades em jogo. Então é pouca coisa que a gente está indo, mas para tentar aí o mais tranquilo possível mesmo, tá? Para a gente não tentar perder mais ainda do que a gente está perdendo e tentar recuperar um pouco com apostas mais tranquilas. Os outros jogos que a gente tem, que é o do PSG Atlético de Madrid, por mais que eu acho que isso aqui seja favorável para a equipe do PSG ou over 1,5, não vou apostar. Stuttgart e Atalanta, eu acho que a vitória do Atalanta é possível pelo futebol que vem jogando ultimamente, tá? E deixa eu ver, são times que na Champions League estão bem parecidos. O Stuttgart perdeu o primeiro jogo para o Real Madrid 3-1, empatou contra o Sparta Praga, resultado horrível.
E perdeu para a Juventus e ganhou da Juventus de 1-0. Isso aqui surpreendeu um pouco o pessoal, tá? Mas vai vir aqui contra uma Atalanta que empatou 0-0 contra o Arsenal, um excelente resultado, meteu 3-0 no Shakhtar fora de casa e empatou 0-0 com o Celtic, um resultado que surpreendeu um pouco o pessoal, tá? Esse 0-0 aqui sem marcar gol nem nada. Mas eu ainda acho que o Atalanta tá vindo numa campanha melhor recentemente e os números aqui não dizem muito fora do contrário, né? Ó, a gente tem vitória, 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 empate, vitória, vitória, vitória contra um time que perdeu do Bayern, vitória, vitória, vitória e empate no último jogo em um jogo que se esperava gol e não aconteceu nada. Eu acho que aqui talvez uma hipótese dupla a favor do Atalanta seja uma opção melhor ainda. Vamos só ver quanto está pagando para ver se realmente vale a pena. O dupla hipótese estaria pagando Stuttgart, empate ao Atalanta, pagando 1,53. Chute a gol do. Cadê o Ademola Lookman? Pagando 1,40, tá? E eu acho que é isso. Fechou? Então, por hoje a gente fica por aqui. Lembrando, na Bet365 você tem o cupom Jogando, onde você fortalece o canal na hora que você for fazer o seu depósito e você ainda tem acesso à melhor plataforma com acesso às melhores odds do mercado, a suporte 24 horas por dia e também você tem acesso a cash out instantâneo, que foi o que me salvou já algumas vezes aqui. Beleza? Então, tamo junto, rapaziada. Lembrando que isso é só para maiores de 18 anos. Fiquem com Deus. É nóis e falou. Tamo junto.